Prezadas amigas, prezados amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, através do Espírito da Verdade, vai nos trazer o assunto Bem-aventurados os puros de coração. Mas nós vamos começar pelo item 5 em diante, onde ele fala pensamento por adultério e a verdadeira pureza, as mãos não lavadas. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa interiorização, a nossa oração, a nossa meditação, aquilo que você achar melhor, pedindo aos bons espíritos, ao Mestre Jesus e todos os mestres ascensionados, que nos dê a sua paz, o entendimento para as palavras que vamos aqui aprender e que possamos utilizar essas palavras, esse ensinamento, tudo isso na nossa vida pessoal, na nossa vida de encarnados, sendo cada vez melhores para com as outras pessoas e para com nós mesmos. Que assim seja. Então, o Espírito da Verdade já vai começar aqui com o ensinamento de Jesus através do apóstolo Mateus, no seu capítulo 25, itens 27 e 28. Vós aprendestes o que foi dito, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Ele nos explica através do item 6. A palavra adultério não deve ser entendida no sentido que lhe é próprio, mas num sentido mais geral. Jesus empregou muitas vezes com um sentido mais amplo, se referindo ao mal, ao pecado e todo e qualquer pensamento ruim. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. E é verdade mesmo. Nós temos que fazer uma análise bem profunda sobre o que está acontecendo hoje em dia em relação a muitas questões da nossa sociedade. Nós falamos muito no mal, nós pensamos muito no mal. Nós falamos demais das pessoas e às vezes até os nossos atos, por mais benevolentes que sejam, eles às vezes nos incitam com um pensamento mau. Nós estamos dizendo aqui que não devemos praticar a caridade tanto na questão material, mas também na questão moral. E a questão moral vem através do nosso pensamento. É como ele diz aqui, que a verdadeira pureza não está apenas nos atos. Quer dizer, não são somente os atos materiais que está a verdadeira pureza, mas os pensamentos que nós estamos fazendo naqueles atos. Vamos pegar um exemplo assim bem simples e bem prático. Você vai participar de uma campanha da sua casa espírita, da sua igreja, seja lá do que for. E nesta campanha você vai distribuir alimentos, é um exemplo. Mas nesses dos alimentos, você acaba entregando para uma senhora, que tem assim vários filhos. Aí você fica pensando, puxa vida, como é que essa senhora tem condições de sustentar esses filhos somente com as doações? Por que não se cuidou? Por que não fez alguma coisa para que não viesse tantos filhos? Olha o pensamento que nós estamos tendo sobre essa senhora. Não devemos ter esses pensamentos, pelo contrário. A gente deve agradecer a Deus por esses espíritos que aqui vieram, porque eles estão se remodelando para cada vez melhores e que a condição em que essa senhora passa é simplesmente uma condição que a própria sociedade criou e ela própria criou para si mesma e talvez agora ela tende a se melhorar cada vez mais. Então a gente não pode ter esse tipo de pensamento, um pensamento mal para com a pessoa. Um pensamento muito ruim que a gente tem em relação aos outros e que faz parte justamente dessa questão do adultério, porque o que é o pensamento ruim? Ele está adulterando o seu pensamento bom, ele está deixando de lado o seu pensamento bom. No ambiente corporal, da nossa empresa, onde a gente trabalha ou onde a gente desenvolve as nossas atividades. Por que a gente pensa mal de algumas pessoas e, entre aspas, relativamente, querem passar os outros para trás, querem ser aqueles que estão sempre na frente do chefe, bajulando. A gente fica pensando, puxa, mas que pessoa, por que fazer uma coisa dessas? Ela não vê que ela está prejudicando os outros, ou então será que nós pensamos assim, puxa, essa pessoa quando cair, vai cair mesmo, onde já se viu ser desse jeito, puxando o tapete dos outros. Isso é um pensamento mau. Por que a gente não pensa sobre uma outra forma, sobre um outro prisma, dizendo, puxa vida, por que essa pessoa tem, por que ela usa essas atitudes
porque geralmente está se usando essas atitudes para se proteger. Então nós temos que transformar esses nossos pensamentos ruins em coisas boas, inclusive salutares, para que a gente possa desenvolver uma empatia para com essa pessoa ou para com as coisas que estão acontecendo. Então o pensamento mal, e isso já dito também pelo espírito de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, principalmente na série do Mundo Espiritual, onde começa com o livro Nosso Lar e vai terminar e a Vida Continua. Além dele falar sobre as questões da mediunidade, ele fala muito sobre as questões do pensamento, tanto que ele nos coloca que o nosso cérebro, o nosso pensamento é uma usina de força, de uma tremenda potência que nós não conseguimos às vezes analisar. Por quê? Porque o nosso pensamento é a nossa vida. Como a gente pensa, a gente vive. Veja como as pessoas assim se acostumam a falar mal dos outros, ou acostumam a falar mal do governo, e às vezes não tomam atitude nenhuma em relação à sua própria vida. Olha o que ele continua dizendo aqui no seu item 7. À medida que a alma é o espírito encarnado, depois que nós desencarnamos, viramos espíritos, apenas uma questão de analogia. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se desfaz pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade e de suas imperfeições. Maior ou menor boa vontade que o homem emprega em razão do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Então, se ainda nós estamos pensando mal, está na hora de começarmos a treinar, a mudar este pensamento. Por quê? Porque é uma imperfeição do nosso espírito, da nossa alma. Nós vemos aqui não somente nessa questão de resgate de vidas passadas, etc, etc, etc. Não, nós vemos aqui fazer um resgate de nós mesmos, das nossas imperfeições, cada vez melhorando para que quando retornássemos ao mundo espiritual tenhamos mais condições de melhorar mais lá também. Vamos pensar que a nossa vida é como uma sala de aula. Hoje nós estamos no primário, amanhã passaremos para o ensino fundamental, depois para o ensino médio e assim sucessivamente. A pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal já realizou um progresso, mas aquela que tem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vez de realizar-se, você vê? Então, quando você tem um pensamento ruim, seja de alguma pessoa, seja de você mesmo, seja das suas atitudes, puxa, por que eu fui fazer isso, meu Deus do céu, para que essas coisas? Aí você para e pensa, não, eu estou em trabalho de perfeição. Se eu fiz isso, se eu errei, se eu cometi algum desalinho na minha vida, eu estou em trabalho de perfeição, então eu vou acertar esse trabalho da perfeição, eu vou fazer cada vez melhor para melhorar, eu vou tirar esse mau pensamento e transformá-lo em uma coisa boa para mim. Aquela que enfim tem esse pensamento e nele se satisfaz é porque o mal ainda exerce nela toda a influência. Então quando você tem um pensamento mau, quando você quer fazer uma atitude ruim para com as outras pessoas e aquilo ainda te dá uma satisfação, ele vai ver, eu vou me vingar dele, eu vou me vingar dela, eu vou fazer tal coisa, e você se sente satisfeito, você pode ter certeza de uma coisa, né? Como ele diz aqui, né? Ainda o mal exerce sobre você uma grande influência. E não devemos dar crédito para o mal, devemos dar crédito para as nossas qualidades, para aquilo que fazemos. Nós vamos nos enganar, transformar a palavra erro em engano. Eu me enganei, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, mas eu não vou ficar me culpando e pensando mal das outras pessoas. Se não fosse por fulano, eu não estaria nessa situação. E mesmo que acontecesse de alguém fazer alguma coisa ruim para você, lembra-se que Jesus nos ensinou, né? Vamos orar pelos nossos inimigos, porque os nossos inimigos também não sabem o que fazem, e quando fazem muito mal, né? Quando ele fala aqui sobre a verdadeira pureza, as mãos não lavadas, ele vai citar também, né, o apóstolo Mateus, no seu capítulo 15, item 1 a 20. Como é muito longo, né, só vamos pegar algumas partes, né? Ele cita que não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai pela boca. Isso faz imundo o homem. Então ele quer citar aqui de que por mais que a gente tenha que se cuidar na nossa alimentação, por mais que a gente tenha que ingerir alimentos saudáveis, não são os alimentos, né, propriamente ditos que faz mal ao homem num sentido literal, né?
mas sim aquilo que sai da boca do homem. Porque nós vemos assim, né, tantas pessoas fisicamente bonitas, tudo, mas infelizmente quando falam as coisas, quando dão suas opiniões, são os tais influenciadores, acabam fazendo coisas horríveis, falando mal das pessoas, denegrindo a imagem das outras pessoas. Isso tem que acabar. Isso são maus pensamentos. Olha, não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem, porque vem da onde? Vem do coração. Não compreendeis, ele vai explicar, que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem imundo, porque o do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são o que fazem o homem impuro. O comer, porém, com as mãos sem lavar, né, isso não faz imundo o homem. O que ele quer dizer comer as mãos sem lavar? Porque Jesus foi instigado pelos fariseus, pelos doutores da lei, que quando os apóstolos estavam comendo, eles notaram que os apóstolos não lavavam as mãos. Então, ele cita isso daí, que não é lavar a mão que vai deixar a pessoa pura, mas sim aquilo que sai do seu coração, aquilo que sai lá de dentro, aquilo que você professa para as outras pessoas, aquilo que você pensa das outras pessoas. Nós entendemos que ainda estamos num mundo imperfeito, né? Mas estamos caminhando para a perfeição, estamos cada vez mais melhorando. Mas nós temos que melhorar os nossos pensamentos também. Quando nós vemos qualquer notícia de, infelizmente, de assaltos, assassinatos, que são coisas ainda horrorosas, né? Fazem parte do desenvolvimento da sociedade, são espíritos que estão retornando e que não aprenderam a trabalhar com isso, nós temos que entender que vamos fazer orações, vamos fazer meditações, vamos fazer solicitações a essas pessoas, porque é como Jesus nos ensinou e a gente acabou de falar, eles não sabem o que falam, né? Os judeus, ele vai citar aqui no item 10, haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regulamentos estabelecidos pelos homens, fazendo da sua prática rígida caso de consciência. Não é o que geralmente isso acontece ainda, nós vemos muito estereótipo externo, mas não vemos o interno das pessoas. Quando entra uma pessoa com uma vestimenta um pouco mais simples num determinado ambiente, nós não julgamos essa pessoa pelo seu vestimento simples. Quando vê uma pessoa assim com um vestimento, uma roupa um pouquinho mais sofisticada, nós já não sentimos outra coisa em relação àquela pessoa. Então nós temos que parar com esse tipo de pensamento, e que também faz parte de um julgamento. Por quê? Porque isto faz mal ao coração, isso não faz o nosso desenvolvimento, isso atrapalha a nossa caminhada. Por isso que Jesus nos diz, né, que não é o que você entra pela boca do homem que faz mal. Né? O que ele quis dizer? Né? Que, olha, não se importe muito com determinadas práticas exteriores, se importe com as práticas interiores suas. O que você está aprendendo? O que você está assistindo? O que você está lendo? O que está agregando valores para você? Como você está vendo o mundo? Como você faz uma análise da situação? Como você faz uma análise do seu ambiente de trabalho, da sua família? Tudo isso tem que ser feito para que você tenha bons pensamentos. Não julgar as pessoas. Puxa, mas por que a pessoa faz isso? Por que isso? Ah, mas meu Deus, essa pessoa não muda. Isso é um mau pensamento. Quando nós fazemos um apanhado, um olhado daquilo que está à nossa volta e nós vemos com uma outra forma, puxa, são irmãos em aprendizado que nem eu, estão procurando se especializar, estão até mesmo um pouco, vamos dizer assim, atrasados, porque nós também estamos, né? Mesmo um pouco atrasados, ele está se esforçando. Tudo isso faz parte de um bom pensamento. E o que você pensa sobre você? O que você está analisando sobre a sua vida? Talvez você seja uma pessoa nova ainda na idade e esteja desanimado com o caminhar do que o mundo está passando. E talvez você esteja numa determinada idade e também você fique se julgando, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Puxa, eu sou inútil, eu não consigo fazer tal coisa. Isso é um mau pensamento. Transforme esse mau pensamento em uma coisa boa.
eu não consigo fazer isso. Por quê? Talvez eu não tenha talento, mas eu posso fazer outras coisas. Eu tenho capacidade de fazer outras atividades. Eu tenho capacidade de ajudar as pessoas. E você, que já está numa determinada idade, por que você faz uma análise tão profunda e tão dura contra você mesmo? Poxa, eu não tive oportunidade disso, não tive oportunidade daquilo, quando eu tive eu não fiz. Comece a fazer agora. Vamos trabalhar a tão famosa frase do Chico Xavier, que embora eu não possa voltar atrás e começar tudo de novo, mas eu posso ter um novo começo e ter um novo fim. Olha que sensacional esse ensinamento que Chico nos dá através de Emmanuel, para que a gente possa sempre recomeçar na vida. Então, ter bons pensamentos, não cometer adultério, não se adulterar contra você mesmo, faz parte do novo começo. Então, adultério, ser adúltero, não significa somente aquilo que Jesus nos ensinou, de olhar para outro homem, outra mulher com pensamento impuro. Mas adulterar é também mudar os seus pensamentos e trazer esses pensamentos com um lado totalmente negativo para você, fazer uma análise tão dura de você mesmo, não entendendo de que somos seres caminhantes neste planeta para o nosso desenvolvimento pessoal. E não nos cabe um julgamento tão sério sobre nós mesmos, se esse julgamento sério vai nos desanimar. Não, eu errei, eu me enganei, eu fiz coisas que eu não devia, mas eu vou melhorar. Eu vou analisar o que eu fiz e vou pegar um outro caminho e vou acertar desta vez. E você peça sempre ajuda aos bons espíritos, ao Mestre Jesus, ao Deus Pai Todo-Poderoso, para que você possa se desenvolver tendo bons pensamentos, não julgando os outros e não perdendo tempo com o que os outros pensam de você. Analise o que os outros pensam de você e veja se realmente serve. Se servir, melhore. Se não servir, siga o teu caminho. Como disse o apóstolo Paulo, bata a poeira das suas sandálias e caminhe para a frente, que é esse o nosso movimento para a nossa ascensão espiritual. Paz e saúde a todos. Até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim nos dá o aval da nossa presença. E muito obrigado.